Tá gravando, Champagne. Meu Pensa que Deus. você vai escapar dessa, não. Olá! Hoje o tema é sobre o documentário da Netflix, Wild Wild Country. Eu acho que ele começou a ser exposto, a aparecer na Netflix em 2018. Está um pouco longe, mas ainda mexe com pessoas. Quando ele saiu, mexeu bastante. Champaque, por que você acha que vale a pena nós falarmos sobre esse documentário? Vale mesmo a pena? Tony Sargan, ele gerou muita polêmica, né? Assim, muita gente assustou com o que foi feito do que foi apresentado nesse documentário. Eu acho que teve muita manipulação na, na própria montagem do documentário. Eu acho que a gente vai ter que falar sobre isso. Agora, eu acho que é bom que a gente conte aqui com o seu depoimento, porque você teve lá umas 3 ou 4 vezes, nessa época de Rajneeshpuram, você morou, viveu em comunidade na Alemanha, na época que quem dava as coordenadas era a Sheila, então você viveu bem essa época dessas orientações que chegavam, como que as coisas eram, né? O que o Osho falava nessa época. Eu acho que isso vai ser bem enriquecedor assim, para essa nossa conversa. Né? Beleza. Então nós vamos dar spoiler. Isto é, nós vamos falar coisas que aconteceram no documentário. Como é uma coisa bem antiga, né? Então, tudo bem a gente dar spoiler, mas já está avisado. Se por acaso você não gosta, você aí não gosta de spoiler, e se você não assistiu esse documentário, são 6 capítulos. Aí corre lá na Netflix, assista, se você quiser, se você puder, e depois se assista a gente. Bom, eu acho que você tocou num ponto, Champaque, que sobre a parcialidade, né? Que um dos comentários que faziam, por que eu faço assim, documentário? Eu costumo sempre, aliás, eu vou colocar aqui na descrição deste vídeo os links de 6 vídeos que eu comento sobre esse documentário. E 90% das vezes que eu falo a palavra documentário, eu faço assim. Por que eu faço assim? Eu gostaria de explicar. Ele aparenta ser imparcial, né? Porque ele mostra uma fala de um lado e mostra a fala do outro, mostra a visão de um lado, mostra a visão do outro. Mas quem viveu lá e quem tem um desconfiômetro, não precisa ser o cara viver lá, ele sutilmente ele percebe a manipulação. Eu quero falar sobre isso, porque isso tem uma implicação mais ampla do que simplesmente esse documentário. É impressionante como as pessoas são manipuladas facilmente e não percebem. Em 2016, eu gravei um vídeo sobre manipulação da mídia, que eu alertava o quanto a mídia manipulava, e eu dei exemplos em relação ao Osho, que eu estava lá e teve matéria sobre o Osho, né? Mas é difícil para a maioria das pessoas sacarem determinadas coisas, né? O Nissargan, assim, a ideia que passa para mim é que a intenção de fazer esse documentário é naquela linha daqueles documentários que revelam escândalos. Então, aquela coisa de trazer cenas chocantes, coisas que possam provocar a repugnância das pessoas, né, para poder vender o documentário. Exatamente. Então, a preocupação maior é de chocar para as pessoas, falar, poxa, como que era possível um negócio desse? Então, nessa hora, é bem isso que você disse, né? A manipulação da opinião, ela fica por trás, porque poderia ser feito um documentário para mostrar, A né, realidade. mostrar a realidade, mostrar qual era o projeto que havia por trás daquilo, né?
como que aquele projeto estava em sintonia com a mensagem do Osho. Não, não, nada disso. Tá, Né? A coisa foi mesmo na base de criar, mostrar os choques, né? As questões polêmicas, as coisas, eventuais agressões, riscos, né? Porque isso é o que faz vender. É a história de jornal que às vezes gosta de mensagens que parece que está saindo sangue, aí o jornal vende, né? Assim, em relação, por exemplo, a cenas... Quer ver, vamos falar de manipulação. Claramente, vamos pontuar. Se você estiver fazendo, de repente, uma campanha contra um determinado político, você coloca uma cena forte, que tem um contexto, que tem um motivo, que tem uma explicação, que tem uma razão, mas você não explica nada da razão. Nada da razão. E você só joga aquela cena, o cara fica abismado, porque ele está completamente fora do contexto. O que fizeram foram inserir aquela cena de nudez e agressão do grupo do Tirta. Nem falaram que era grupo de crescimento pessoal do Tirta, que era o maior terapeuta do espaço do Osho. Então, pegaram uma cena, inseriram só a imagem, sem nenhuma explicação do contexto. O que é isso? Que impacto que isso traz? Né? E isso é ou não é manipulação? Isso não é o que chocar sem explicar. Né? Foi isso, não foi, Chanfar? Eu vou te dizer assim que essa foi uma das partes assim que me tocaram muito, sabe? Eu fiquei assim chateado, sabe, de ver assim, porque assim eu participei de trabalhos, de grupos, tanto trabalhos aonde se trabalhava a nudez, trabalhava no sentido de romper com os bloqueios da gente, com as dificuldades da gente poder lidar com a própria nudez e com a nudez do outro, num espaço assim de total respeito e responsabilidade. Eu participei de trabalho, Nissargan, ali na década de 80 ainda, eu participei de trabalho que nem era trabalho do Osho, não era trabalho orientado por Osho, nem inspirado no Osho, mas trabalho que tinha um certo tipo não vou dizer violência, mas era um trabalho pesado. Eu tenho cicatriz no rosto, entendeu? De trabalho desse tipo, que foi feito dessa forma, entendeu? E a intenção era realmente romper com bloqueios, com dificuldades, entendeu? Assim, o bonzinho que me fechava, que me impedia, para poder abrir isso, eu consegui liberar a raiva presa dentro de mim que eu não conseguia expressar. É uma Então, essas libertação. coisas, cara, isso era super importante. Então, como eu participei disso, a hora que eu vi essas cenas colocadas ali, sem qualquer explicação do porquê que era aquilo, em primeiro lugar, eu acho um desrespeito colocar aquilo. Foi assim, eu acho que um crime o camarada que entrou lá no grupo com a câmera escondida para poder filmar e depois expôs isso. Isso aí, primeiro, já era um crime. Né? E de uma coisa que, assim, é de crescimento das pessoas. Você colocar isso para mostrar isso como orgia, como bagunça. E a imagem que ficou e que foi transparecida era o padrão. Aquilo era o que acontecia conosco. Nós não vivíamos aquilo. Mas a imagem que foi, é assim que eles vivem. Quer dizer, é uma manipulação evidente. Claro, os caras de Antílope, né, da cidade vizinha, eles achavam que era aquilo que existia. E esse documentário transpareceu que era aquilo que dizia. Agora, vamos continuar, senão nós temos tanta coisa para falar, que, aliás, vamos ver que horas são. 1 hora, vamos ver, senão a gente vai ter que fazer 2
dois Oshocasts sobre esse tema. O que significa? Vamos de novo dizer. Chega alguém que quer fazer um documentário que aparenta imparcialidade, né? Ele vai fazer um documentário sobre um político, de novo, dando como exemplo, né? Aí, de repente, ele é imparcial, ele vai mostrar os políticos da direita, ele vai mostrar os políticos da esquerda, ele vai entrevistar um, vai entrevistar outro. Aí, de repente, aparece o político X, a imagem dele, na boa, sorrindo, feliz, leve, amigo. Aí a imagem é intercortada com imagens fortes. Tem a imagem do político, a imagem bombas explodindo, pessoas acorrentadas, pessoas com comportamentos que naquele trecho parece maluquice. Cenas demoníacas, aparece até uma hora, aparece a imagem do Osho detorcida como se fosse um demônio, e de novo aparece a imagem dele. Aparece, em vários momentos acontece isso. Na fala da Sunshine, quando ela fala do relacionamento que o pessoal tinha lá dentro, o relacionamento amoroso, como é que era, aparece, intercalado com isso, aparece uma coisa meio tensa. Aparece a Sheila falando uma coisa que os pessoal do Oregon se perdeu, não entendeu Osho. Aí aparece cenas de soldados. Quer dizer, essas cenas elas desmentem o que está sendo dito, mas de uma forma emocional, não é uma forma racional, não é uma forma para impactar. Então, quem não percebe isso é porque precisa treinar muito, né? O que é imparcialidade? Porque muitas pessoas chegaram para mim, naquela época, é um documentário imparcial. Não é, a pessoa não precisa nem ter vivido lá para saber que é imparcial. É só ver. Por exemplo, o Osho chega em Rajneeshpuram, né? Ele vai sentar lá. Que música de fundo coloca? Música de terror. Várias vezes aconteceu isso. Associar a imagem do Osho com música de terror. Na hora que o Osho está saindo dos Estados Unidos, quando ele foi realmente expulso, ele entra no avião. Que música que coloca? Música de terror. Isso não é manipulação. Nisargan, tem uma hora, por exemplo, que para mim assim, ficou muito claro. Aparece cenas de pessoas nuas e no meio daquilo aparece o Osho colocando lá daqueles darshan de energia, ele colocando o dedo no terceiro olho de uma pessoa. Quer dizer, aquilo não aconteceu no meio de um lugar que tinha gente nua, não. Mas eles colocaram as pessoas nuas, colocaram a imagem do Osho colocando o dedo e voltava para cenas de pessoas nuas. Então, dava toda a impressão que o Osho estava no meio daquela nudez toda e ele estava patrocinando aquilo e né, que ele estava presente. Né? Bom, esse foi um ponto da manipulação, né? Uhum. Agora, o ponto, para mim, talvez mais gritante é não mostrarem o Osho. Eles fazem todo um documentário, mas não falam, por exemplo, eles mostram a nossa alegria, a felicidade das pessoas, mas qual que é a mensagem do Osho? O que o Osho inspira? O que ele fala dos livros do Osho? O que contém esse livro? Nada. Teve falinhas curtas, pontuais, mas aí, não só não mostrando, como fizeram uma mentira, que essa mentira ela é crucial para deturpar tudo. Osho voltou a falar, porque o Osho estava em silêncio, depois que a Sheila foi embora. Aí ele voltou a falar publicamente, mas ele já estava falando mais de um ano antes, com a Sheila lá. Eu morava na comuna da Alemanha, ligada a Osho, como você falou, ligada a Sheila e tal. E a gente assistia mais ou menos depois de 2 semanas que o Osho dava os seus discursos, a gente assistia lá na comuna do Osho, em Hamburg, na Alemanha, assistia os vídeos do Osho.
Isso era muito antes dessa história toda acontecer da Sheila ir embora. Então, ele falava todo dia, ele fazia discurso, nós assistimos. Ele não era público, ele não era aberto para todo mundo. Algumas pessoas estavam presentes, não eram poucas, eram muitas. Mas isso era gravado e depois disponibilizado publicamente. E o Osho, todos os dias, muito, muito, muito antes da Sheila começar a falar, ele era entrevistado pela mídia mundial, revistas, jornais, televisão do mundo inteiro. Resultou Brasil, né? Em 2 ou 3 volumes, eu não me lembro se 2 ou 3, não sei se você lembra, quando os volumes, olha o tanto que o Osho falou, e nada foi dito do que o Osho falou naquele período. Foram 2 ou 3 volumes chamados... Olha a provocação, a gente vai falar sobre a provocação que o Osho fez. Chamava Osho Bible. O Osho foi lá para provocar, a gente vai ter que falar sobre isso. Você lembra se foram 2 ou 3 volumes? Eu tenho 2, pelo menos. Eu tenho, desses grossos. Aí depois, as falas do Osho sendo entrevistado pela mídia mundial... também resultou, não sei se 2 ou 3, também grossos, chamado O Último Testamento. Também uma grande provocação, que é um outro capítulo da nossa fala. Só que, por exemplo, quando se fala sobre a religião misturada com política, o Osho faz um discurso incrível. Eu ouvi esse discurso, e eu vi no YouTube. Quando lançaram esse documentário, eu estou me estendendo porque são conhecimentos que eu tenho, né? Eu estava lá, eu presenciei, então, desculpa estar me estendendo muito. Mas assim, quando lançaram esse documentário, a Osho International lançou vários vídeos chamados Priests and Politicians, The Mafia of the Soul, Sacerdotes e Políticos, a Máfia da Alma, que foram trechos do Osho, de falas do Osho, em Rajneeshpuram, sobre política e sobre religião. São bombásticos. Só que nada foi aparecido. Agora eles tiraram do YouTube para a gente poder assistir. Agora tem que ser membro, tem que pagar para assistir. Tem muitos vídeos públicos do Osho, né? E tem outros que tem que pagar para poder ter acesso. Esse agora você tem que pagar para ter acesso. Quem tiver curiosidade, Priests and Politicians, The Mafia of the Soul, vai ter que pagar para assistir o que o Osho falava. Mas olha, o que é essa história? O Osho começou a falar depois que a Sheila fugiu. Por que eles omitiram tudo? Eu acho que teve manipulação uma atrás da outra, né? Não apresentou assim qual é a mensagem do Osho, nada. Qual era a proposta, o que era o projeto de Rajneeshpuram, o que se pretendia, né? Como que era... Não havia nada disso, né? Uma outra distorção que esse documentário fez é uma distorção significativa. Eles quiseram omitir a enorme preocupação que o governo americano teve com o Osho. Eles colocaram como a preocupação, o problema era localizado. Dá para entender o que eu estou falando? É como se fosse só os vizinhos que estavam preocupados. Não, o país inteiro estava preocupado. O Osho era capa, eu estive lá. O Osho era capa de revista, eram matérias constantes de televisão, jornais, rádios. Era uma preocupação nacional, era uma preocupação internacional até. Ele como eu falei, já apareceu até no Jornal Nacional, né, o Osho, nessa época de balbúrdia. Então, eles deturpam isso. Teve um momento que um cara lá, né, que estava na cidade, que é da cidade de Antídoto, falou: não, eu conversei com, não sei quem que era, o Frommeyer, um cara importante lá da justiça, para que eles investigassem. E ele quer vender a ideia que quem estimulou a preocupação governamental foi o pessoal de lá. Não, em 1900... Olha, isso aqui, a Sheila foi embora, o Osho foi preso em 1985. Em 1982, eu estive em Rajneeshpuram, entre outros anos também, mas essa foi, acho que foi a primeira vez que eu fui.
E aí apareceu aquele programa, 60 Minutes, né? Que um quarto do programa é um programa de 1 hora, né? Um quarto do programa foi dedicado a deturpar o Osho. E chamaram a gente, né, eu acho até que eu devo ter comentado, mas é interessante falar dentro desse contexto, porque ele era já uma preocupação nacional e o documentário não fez nenhuma menção nisso. Foram 15 minutos de um programa de 1 hora, que equivale ao Jornal Nacional Americano, para bombar o Osho. E a gente que estava assistindo aquilo, nós fomos chamados para assistir, na verdade assistir a gravação, já tinha sido passado, a gente dava risada. Por que nós dávamos risadas? Porque nós percebíamos a manipulação. O que eu vou fazer se eu vejo uma fala associada com uma cena que não tem nada a ver? Ou eu fico puto, ou eu dou risada. Para quem estava lá e sabia o que estava acontecendo, a gente dava risada. Então, esse foi uma outra deturpação. Eu acho que tem mais coisas que a gente poderia falar de manipulação, mas talvez baste, né? E eles pegavam, assim, aqueles depoimentos daquele pessoal, daquela cidadezinha pacata, né? Então pega ali aquele camarada mais gordo, mais velho, o outro de chapéu, quer dizer, passa aquela ideia de que você está numa cidadezinha do interior de Minas Gerais, onde tem aquele pessoal, né, que dá bom dia, boa tarde, um povo todo mundo bom, tranquilo. Aí chegam os malucos, né, uma turma assim meio estilo hippie, que chegou para detonar, fazendo sexo livre, né, e tal. Então, assim, eles exploraram como se fosse uma grande questão local, né? Local, então, né? traz a atenção toda para o foco local, para mostrar, assim, a violência que foi a chegada dessa onda vermelha naquele lugar tranquilo, tradicional. E se você fala que foi esse problema do desrespeito cultural, um problema local, você não precisa falar o que o Osho falava sobre a política. Né? Ele já está provocando alguns... Eles não podem falar o que o Osho falava, na verdade. Os pontos que ele falava. Eles não podem falar o que o Osho falava sobre essa associação de política, religião, sobre o Reagan, sobre o procurador-geral. Eu não sei se eu cheguei a falar isso agora, mas eu estava... quando eu estava na Alemanha, assistindo os vídeos do Osho, eu falava, esse cara... Quando eu estava assistindo, né? E o Osho não tinha sido preso, nada disso ainda. Eu falava, pô, esse cara está pedindo para ser preso, não é possível. Porra, por que o documentário vai omitir essa parte tão importante? Ele não, aliás, ele não pediu para ser preso, na minha visão. Agora é o Nissargam que está falando, não é o Champak. Eu tenho uma visão muito própria e eu pretendo ainda falar um pouco sobre isso. Ele não pediu para ser preso, ele ordenou para ser preso. Ele não pediu para ser detonado, ele ordenou para ser detonado. Eu não sei se é o momento agora, mas eu vou colocar uma piada. A gente vai interromper esse vídeo, depois vai aparecer uma piada que o Osho contou quando ele estava nos Estados Unidos, muito antes da Sheila ter fugido, só para a gente ter uma ideia do quanto ele provocou, porque ele provocou. Então, assistam aí. Chega o Ronald Reagan, o presidente dos Estados Unidos, em um psiquiatra. Ele fala, estou tendo um problema seríssimo. Eu estou sendo humilhado. Todas as noites aparece um hominho no meu sonho, um homenzinho no meu sonho, e fala, mija. E eu mijo na cama. Isso é uma vergonha. E não é uma vez, são todas as noites. Eu mijo. Depois come e fala. O psiquiatra falou, olha, é o seguinte, eu acho que essa questão ela pode ser resolvida de uma maneira mais prática e direta. Você é o presidente da maior potência mundial, Estados Unidos da América. Você tem experiência com discursos, com debates. Quando aparecia esse homenzinho e fala para você mijar, você com a sua autoridade
fala não mijo, e ele vai provavelmente repetir mija, você não mijo, e assim vai, até o homenzinho desistir. Você vai ser vitorioso. Aí o Ronald Reagan falou, parece simples, vamos ver. Aí chegou na noite seguinte, o homenzinho apareceu. Mija. Ronald Reagan, não mijo. Mija, não mija. Não mijo. Mija, não mijo. Mija, não mija. Então caga. Então, é ou não é uma grandíssima provocação? É ou não é pedir, não é nem pedir, é mandar para ser detonado. Não interessa para eles expor falas do Osho que denunciam estruturas com os quais essa mídia está comprometida. O pessoal que era contra foram muito manipulativos, né? Indutivos, né? E é normal que eles fossem, assim como do lado de cá também, né? O Osho é lindo, o Osho é uma pessoa maravilhosa, então cada um fala a sua visão. Então quando o cara fala que o Osho fugiu, né? São induções que na verdade não tem lógica. A gente não sei se é o caso da gente falar agora, né? O Osho não fugiu, ele evitou uma catástrofe. E é lógico que foi assim para quem tem um bom senso. Mas, enfim, essas manipulações, o Osho estava escondido no avião, são tudo jogada que é facilmente entendível, né? E tranquilo você dá voz a essas pessoas, como deu voz a gente falar que está muito bem aqui é um paraíso, etc. e tal. Tudo bem, cada um fala. Agora, você colocar... Aí vamos ainda... Acho que sobrou esse ponto aí que eu não tinha falado sobre a manipulação. Você contar uma história que alguém disse que você não sabe se é verdade. De novo, você vai falar sobre um político. Você fala, olha, eu não sei se é verdade, mas eu ouvi dizer que ele fez isso, uma coisa horrorosa, uma coisa tenebrosa. Você não tem nenhuma prova. Você está falando, e você mesmo fala que você não sabe se é verdade. Se você coloca isso num documentário sobre um político, você naturalmente está manipulando. Você está dando um impacto emocional. Você fala assim, olha, sabe o que ele fez? Ele arrancou os olhos de uma vizinha porque a vizinha estava com som alto. Depois encobriram tudo. Você vê, se você fala isso, é mentira, tá? Mas olha o impacto que isso já traz, né? E aí foi quando eles falaram daquela história, né? De que não sei quem disse que não sei quem, o cara contando, mas o cara que... Ele pode falar isso, o cara que contou essa história, ele pode falar isso, mas o editor publicar algo que não tem nenhuma base, né? Aí já é manipulação. Foi uma história cavernosa, né? Que queriam envenenar a água de um determinado condado vizinho e que ouviu dizer que castores tinham bactérias que poderiam contaminar a água, aí tentaram colocar o castor dentro do reservatório, mas tinha uma barreira, aí eles trituraram os castores, jogaram os castores triturados dentro do reservatório, mas eu não sei se isso aconteceu, eu ouvi dizer que aconteceu. O fato é que ninguém foi contaminado com água nenhuma nessa situação, mas a história ficou. O impacto emocional ficou. Manipulação. Ele, assim, e na sequência que isso é colocado dentro do documentário, que é mostrando, né, um absurdo aqui, um absurdo ali, um absurdo ali, aí aparece o camarada falando isso, né? Que não tem prova nenhuma, quer dizer, não teve prova, não teve consequência, não teve nada. Aí você joga isso no meio, isso reforça toda aquela apresentação de fatos terríveis que foram provocados por essa onda vermelha, por esse povo que chegou ali.
né? Tá? E tem outra coisa, né? São as omissões, né? Se eles colocam uma história que não tem nenhuma base, que não tem nenhum... Por que que eles não colocam outras coisas que foram tão importantes? Por exemplo, que o Osho foi envenenado enquanto que ele esteve preso. Né? Existe essa história. Se é verdade ou não, não sei. Mas existem livros que falam sobre isso. Existem argumentos que falam sobre isso. De novo, eu não sei se é verdade, mas tem alguma base. Né? E aí foi envenenado pelo governo americano. Não colocam isso. Pelo menos como uma hipótese. Também, né? Poderia colocar isso também, né? Claro, por que que não coloca isso? Por que que não coloca que 21 países recusaram a entrada do Osho? Por que que não coloca que o governo americano pressionou esses países para não receberem o Osho? Por que que não coloca que o Osho foi aceito no Uruguai e depois houve ameaças de sanções ao Uruguai pelo governo americano se o Osho continuasse lá? Por que que não coloca que o Osho estava na Grécia, né? E que, de repente, tinha visto para permanecer mais tempo, e os caras, antes que termine o prazo dele ficar, entram lá e expulsam? Por quê? Né? Não colocam isso. Bom, eu acho que, de uma maneira geral, é isso, né? Esse é um aspecto. A gente pode passar para outro capítulo ou não? Não, eu acho que isso exemplifica bem aquilo que você disse, assim, que eles mostram como se fosse uma questão local. Aí, quando assim, o governo dos Estados Unidos faz a pressão em cima do Uruguai, você fala, cara, o governo tomou iniciativa em um outro país se ele desse abrigo à permanência do Osho. Então, você vê que assim, isso era um problema que preocupou todo os Estados Unidos, todo o país. Ficou preocupado, o governo preocupado. Depois foram ver, né? Tem uma lei lá que faz com que seja exposto os dados secretos depois de um determinado tempo. E eu não sei aonde que eu vi, mas eu realmente vi que estava a Casa Branca envolvida, senadores envolvidos, deputados envolvidos, mas tudo bem. Eu acho que é isso. O ponto aqui é que houve, na nossa visão, pelo menos, que houve uma manipulação, que houve parcialidade, mas camuflada de imparcialidade, e que foi realmente uma obra-prima de manipulação, porque pouca gente percebeu. A boa manipulação é aquela que não é percebida. Agora, tem um outro ponto aí, que aí é uma outra história, que são incoerências, né? Coisas que não batem. E aí é do lado de cá, né? É do lado do Osho. Coisas que não batem. Tem um monte de coisas que, a meu ver, não batem. Eu não sei se por Champa que bate. Mas vamos começar. Existem várias coisas, crimes que a Sheila cometeu ou tentou cometer e que não foram as vias de fato. Foram tentativas. Só que são coisas muito estranhas. Parece que foi tudo forjado. É como se fosse forjado uma autoacusação. Então, de repente, a Sheila fala para o piloto de um avião de Rajneeshpuram, estava escrito, eu estive lá, estava escrito Air Rajneesh, Air Rajneesh. Todos os aviões, tinham aviões lá, a coisa foi forte, tinha jato também, Air Rajneesh. Aí, fulano, o negócio é o seguinte, vamos encher esse avião de bomba, e aí você vai e joga essas bombas, ou você se atira, eu não sei muito bem se era para jogar a bomba nesse avião, ou você mesmo enfiar o avião como lá no Bin Laden, para destruir, não sei se era a prefeitura, alguma coisa importante. Tá bom? Então, a Sheila foi acusada disso. O Osho fala que a Sheila fez isso. Ela aceitou que ela fez isso depois. Faz sentido? Não faz sentido?
Por que não faz sentido? Porque ela está se entregando. Eu vou matar você, Champagne, na Praça da Sé, tá? Onde está cheio de gente. Ou mais ainda, aqui no centro de São Francisco Xavier, que todo mundo me conhece. Eu vou tornar público o meu assassinato. Você vai destruir algo camufladamente, mas não tão abertamente. O avião, o piloto que trabalhava lá, o avião que está escrito a gente vai fazer isso. Então, não bate. Alguma coisa está errada nesse crime, porque não faz nem sentido. Aí, de repente, eu dei mais coisa. Posso me estender, Gilmar? Não, tem a tentativa de assassinato do Procurador-Geral da República. Isso. É uma piada. É uma piada. Aquela descrição que aquela achante faz a respeito, você vira e fala, cara, que isso? Entendeu? Aquilo assim, vai, mas não vai, tipo assim, aquela, me segura, porque senão eu vou dar um tiro. Não, me segura. Parece que é um negócio desse tipo, porque e outra, Champagne. Não aconteceu nada. Não, mas olha o negócio. Ela está esperando o cara aparecer em frente do trabalho dela. Todo mundo sabe quem que é a Chantilly. Aliás, eu conheci a Chantilly e conheci a Sheila pessoalmente. A impressão que eu tive das duas foram as melhores possíveis, principalmente da Sheila. Mas aí ela está em frente lá para matar e o cara não aparece. Caramba! E ela está cercada de uns assessores, né? O cara não aparece. Ah, meu Deus! Então vamos embora. Vamos embora. Foram embora. Voltaram? Não voltaram. Teve outra tentativa no dia seguinte? Não. Mas ficou a ideia. E ela foi presa por isso. Porque realmente ela achava que ela ia matar. Mas não faz nenhum sentido você bolar um crime desse. Não, você, Nissargan, assim, o mínimo que você teria era ter certeza de um local onde o cara estivesse que realmente que ninguém me visse. Matar o cara. E que ninguém me visse. Exatamente. Então, aquilo não é uma coisa de cena. Assim, entendeu? Eu vou, mas não... É aquele vou, mas não vou, entendeu? Você mata, mas não mata. É claro. É muito estranho aquilo. O que nós estamos falando são coisas estranhas do lado de cá. Né? O que nós estamos falando é que esses crimes, eles parecem infantis. Eles parecem que foram criados pelo próprio lado de cá. Mas por quê? Parece que houve uma intenção de se autoacusar. Bom, será? E o Devarage, quando ela tentou matar o Devarage? Aliás, deixa eu só falar uma coisa. Houve 3 tentativas de assassinato que disseram, né, que houve mandado pela Sheila. 3. Uma foi o dentista do Osho, que nem comentaram no documentário, porque não tinha nenhuma base nenhuma. Foi só uma fala. Depois, tentaram matar a Nirvana Vivek, né, que cuidava do Osho. Também não falaram no documentário, porque não tinha nenhuma base, mas falaram do Amrita, que é o Devarage, né, e depois ele mudou de nome para Amrita. Também conheci pessoalmente o Amrita. E aí, você quer descrever como é que foi essa tentativa mirabolante de matar o Devarage, Champagne? Não, essa aí foi outra piada, né? Porque chegou, né? Ela chega lá com a injeção com veneno para enfiar no camarada, né? Aí depois parece que ele disse que ele teve uma tonteira, teve alguma coisa assim, mas assim, cara, se você vai matar, você põe alguma coisa, você mata o cara. Não morreu. Tranquilo, foi embora normal. É interessante. Agora, outra coisa. O pessoal de Rajneeshpuram, isso é um outro absurdo, é uma outra piada. É só para a gente ficar pensando. Você tem que pensar se faz sentido determinadas coisas. Aí tá. Você envenena 4 restaurantes. Você envenena, não. Você contamina a comida de 4 restaurantes. Aí o pessoal lá, do lado de lá, envenenaram toda a cidade. Bom, beleza, é exagero dele, porque ele quer detonar a gente. Mas do lado de cá, realmente, houve 3 ou 4 restaurantes em que
houve uma contaminação por salmonela e o pessoal começou a passar mal, no hospital, um monte de gente. Por que que fizeram isso? Porque ia ter uma eleição daqui a 28 dias. Ó, presta atenção, 28 dias vai ter uma eleição e que existe todo aquele chamar o sem-teto para fazer peso, para que houvesse volume de pessoas para que ganhasse a eleição. Então, vamos trazer mais pessoas, né, que eles trouxeram de fato, que foi uma coisa que assustou barbaramente, e vamos diminuir o número de eleitores que podem votar. Como? Contaminando eles. Eles ficam doentes, eles não votam. São menos votos. Agora, faz sentido? Por que que não faz sentido, Champaco? Fala aí. Assim, eu fiquei até curioso, eu fui no Google pesquisar lá, assim, como que as pessoas, o que acontece com as pessoas infectadas por salmonela. Então, as pessoas têm um distúrbio intestinal, um negócio desse que dura 5 dias. Ninguém morreu. Ninguém morreu. Todo mundo sarou. Em 5 dias, como você está falando, é o tempo de sair. E quando era a eleição? 28 dias depois. Então, é uma coisa estranha. E a Sheila admitiu que foi responsável por essa contaminação. Estranho. Agora, o mais estranho é que eles encontraram, depois que entrou o pessoal lá para investigar em Rajneeshpuram, encontraram em um laboratório de Rajneeshpuram, encontraram culturas de salmonela do mesmo tipo que as salmonelas que tinham contaminado aquele pessoal. Prova, tá aí, vocês são responsáveis, aqui a cultura de salmonela. Meu, quando você comete um crime, qual que é a primeira coisa que você faz? Você elimina as provas. Você joga a arma longe, cara. Elimina as provas. E estava lá na cara, depois, não sei se foi anos, não sei se foi depois de 1 ano, 2 anos, a cultura estava lá. E o Osho tinha convidado o pessoal para investigar. Então, parece que está havendo uma intenção de se autoacusar, né? De provocar uma autoacusação. Agora, que o Osho provocou um reboliço contra ele, como nós estávamos falando, a gente pode especificar rapidamente algumas coisas. Primeiro, a fala do Osho que foi omitida. Né? Vocês viram a piada aí, como é que foi, né? Depois, a atitude da Sheila, provocadora, né? Completamente alinhada com a fala do Osho. Não fala que a Sheila era bandida, era agressiva. Não, estava alinhada com a fala do Osho. Aí depois, o nome do livro, Osho Bible, Osho Last Testament, Nós de Vermelho. Olha, é interessante. Vermelho está associado com comunismo. A gente chamava o Rajneeshpuram, em todas as comunas do Osho, de comuna, que tem a ver com comunismo. De repente, do nada, surge uma coisa que explode, que cresce, recebe 20 mil pessoas. Quem morava lá não era 20 mil, mas os festivais chegavam a mais de 20 mil. Milhões e milhões e milhões de dólares sendo doados o tempo todo. Né? Famosos. Quer dizer, o Osho foi para provocar mesmo. Rolls Royce, relógio, né? Ostentação. Quando você estava na Índia, não te falaram, Champaque, para você evitar determinadas atitudes que para nós eram normais e iam contra a cultura deles? Claro, assim, nas reuniões, assim que a gente chegava, se dizia assim para as moças, por exemplo, as meninas, assim, não irem com o ombro de fora, solto, entendeu? Não ir com vestido curto, uma série de coisas que a gente tinha Na que tomar Índia, cuidado. na Índia. Na Índia. Então, assim,
É claro, se você estava indo lá para Rajneeshpuram, perto lá de uma comunidade, de um pessoal conservador e pacato, entendeu? Quer dizer, qual é o sentido de você chegar e confrontar esse pessoal, né? Você fazer até o pessoal ir tomar banho de sol nu, né? Cara, Banho de sol nu na praça de Antílope, que era a cidade vizinha. Imensa provocação. Então tem essa história. Uma pessoa que quer se estabilizar num lugar, vamos supor, uma pessoa que queira se estabilizar num lugar, permanecer, ela vai fazer tanta provocação. Aí tem uma história que o Niren, ele resume tudo. O Niren, que é o advogado do Osho, ele fala: se o governo americano quiser detonar alguém, ele detona. Não tem como evitar. Agora, com a ajuda da pessoa, né, que o Osho ajudou o cara, o governo, a detonar, né? Aí você fica, mas uai, o que aconteceu? O cara quer ficar, mas ele provoca. Ele provoca alguém muito mais forte. Só que ele aparenta força, mas ele não vai aguentar o tranco. Por que será que ele está fazendo isso? ô Nissargan, eles tiveram assim uma briga demorada na justiça para conseguir que o Osho fosse autorizado a ficar nos Estados Unidos como um líder religioso. Foi criada uma religião para justificar essa permanência do Osho. E aí o Osho vai e fala, acaba com essa religião, fala, eu não sou líder religioso, eu sou contra todas as religiões. Então você fala, cara, mas era isso que estava garantindo a presença dele dentro dos Estados Unidos? Ele Mas veja detonou bem, um argumento. mas ele fala isso depois de um tempo. Depois de um Ele tempo, segurou as claro. pontas. Aí Claro, teve um momento que ele abriu as pernas. Isso. Ele facilitou o processo. Facilitou. Chama a FBI, chama tudo. Né? E aí o Jayananda, que é o cara que cuidava das finanças, fala isso. Olha, a partir do momento que a minha visão, o Jayananda fala, na minha visão, quando o Osho convidou o FBI para investigar os crimes da Sheila, estava claro que eles iriam agora ter muito mais facilidade de detonar tanto o Osho quanto a comuna. Pô, então, será que o Osho é tão ingênuo assim? Será que ele é tão, nem ingênuo, tão burro assim? Ele convidar oficialmente o FBI para investigar os crimes da Sheila. Então, são coisas estranhas. E acho que... Será que eu tenho coragem de falar a minha visão, Champagne? Ô Nissargan, eu acho o seguinte, eu acho que são essas questões que a gente colocou, são interrogações. Interrogações que, assim, bate na cabeça de estranho, né? Eu, assim, antes de você colocar essa, eu vou colocar até uma outra que eu sei que você não pensa desse jeito, mas eu sei que muita gente coloca isso. Até o fato do Osho ter chamado a Sheila para ser secretária. A Sheila dizendo que meditação não era a praia dela. Eu fico assim, pô, mas meditação não é o centro da mensagem do Osho? Ele chama para ser uma pessoa que é porta-voz, que é secretária, uma pessoa que fala, nós vamos, aqui agora é trabalho, meditação é para depois. Uma outra hora ela fala que meditação era um produto para poder vender e conseguir dólar. Aí você fala, cara, como que essa mulher... Agora, quem que escolheu a mulher? Foi o Osho. Isso. Quando você está diante de um mestre que tem uma visão acima da nossa média, por isso que ele é mestre, é um cara que, se ele olha para você, ele vai perceber coisas que ninguém vai perceber. É porque ele tem uma visão profunda da alma humana, do ser humano. Um comportamento que você tem, ele vai tirar implicações e vai descobrir coisas de você. E é assim que ele fazia nos discursos. É assim que ele fazia quando ele respondia perguntas. Né? Agora, ele coloca uma pessoa e depois ele fala que ele não sabia de nada. Aí, olha o perigo do que nós estamos falando.
Eu estou falando, eu não quero colocar responsabilidade em você. Eu estou falando que o Osho tinha mais do que obrigação de saber quem era a Sheila. E como mestre, ele deveria saber, e ele sabia. Ele mesmo fala que ele conhecia a mente da Sheila. Se ele conhecia, no próprio documentário tem um momento, se eu não me engano, que ele fala isso. Se ele conhecia, por que ele coloca? Depois vai acusar. Porque ela fez exatamente, na minha visão, Nisarga, ele fez exatamente o que tinha que ser feito. A gente estava falando de coisas que não batem, né? Falando sobre os crimes que não batem, que não faz sentido. Bate, o Osho malhou. Olha, eu tive lá quando eu estava na comuna em Hamburg, lá do Osho, né? E a gente assistia, como eu falei, os vídeos do Osho. O Osho, naquela época que ele começou a malhar a Sheila, eu não aguentava mais. Não apareceu nem um milésimo da malhação do Osho. Era todo dia. O Osho malhando. Bom, por que isso, né? E aí, tá bom, deixa eu pegar meu raciocínio de volta. Aí, essa moça, essa Sheila, ela está viva, aparece, hoje ela ama o Osho. Ela transparece amor pelo Osho. Ela tem fotos do Osho nas paredes da casa dela. Ela foi presa, ficou, não sei se 3 anos, a sentença foi 4 anos e meio. Foi realmente presa. Não sei se ela cumpriu, talvez eles deram, eu não sei se deram uma folga para ela, mas ela foi libertada, né? Ela não acusou nada, Osho, ela foi presa. Ela poderia ter falado que ela estava obedecendo o Osho, que o Osho não sei o quê, que o Osho que era culpado. Ela assumiu 100% para coisas que não batem. A Sheila amar o Osho hoje. Eu tive com a Sheila, né? Eu tive com a Sheila pessoalmente. E assim, eu realmente senti muito amor dela pelo Osho. Muito acima da média. Eu não consigo conceber a Sheila como filha da puta. A força que ela tinha uma força, ela vinha do amor que ela tinha pelo Osho, na minha visão, né? E assim, ela não tinha força de fazer nada sozinha. Ela estava alinhada com... Se o Osho falasse para ela, tira essa montanha daqui, ela tirava. Quer completar, Champagne? Não. Eu acho que eu acho que é legal eu expor essa ideia, esse questionamento a respeito da Sheila, e você fazer esse contraponto, porque realmente nós não somos detentores da verdade. A gente não tem como a gente dissolver essas interrogações que a gente falou, que ficam no ar, né? Então, são as nossas suposições a partir daquilo que a gente vê, a gente sente, a gente olha dentro e fala, cara, eu acho isso, entendeu? Mas a gente não tem assim nenhuma prova documental para poder justificar que aconteceu isso, que ela tem uma prova ali, ó, o Osho disse para mim, está aqui escrito quando ele mandou que eu fizesse isso, né? Então fica essa suposição, cara, mas o Osho, como você disse, ele falou que lia o que passava na cabeça da Sheila, ele sabia o que tinha ali. Então, quer dizer, a interrogação fica a interrogação no ar. Né? Tem uma coisa que até o Niren, o advogado do Osho, fala nesse documentário, de vez em quando eles dão uma sacada, assim, que o Osho usava muito estratégia gurdjieffiana, Gurdjieff. Gurdjieff foi um mestre, ele era russo, tal, morou na França, e ele criava situações para provocar outras coisas. Aparentava que a coisa era X, mas, na verdade, ele não dizia quais eram as suas intenções, mas acabava provocando outras coisas que tinham consequências que, no fundo, eram positivas, só que ninguém percebia. Chama device, são estratégias. E o Niren, ele fala que o Osho fez isso, na verdade, o tempo todo.
acho que a gente pode chegar a aos finalmente, né, Champac? Uhum. Eu acho que a gente deixou escapar muita coisa. Eu fiz uma anotação assim de 9 páginas sobre pontos a serem comentados, mas eu acho que deu, né? A ideia principal é não engula de cara, nem do lado de lá, nem do lado de cá, porque a gente tem que ir além das palavras, além do aparente, né? E é isso que a gente está tentando fazer, ir além, isso em tudo, não só em relação a esse documentário, mas em relação à política. A gente engole, acaba votando em quem fala melhor, mas a fala dele é verdadeira ou não é, sabe? É fácil ser engambelado. É muito fácil ser engambelado. Por E exemplo, tem a mídia só para por dar trás, né? uma parte aqui bem E rápida. a mídia por trás. E a Hã? mídia por trás, a mídia por trás reforçando muita coisa. Porque É, existem outros interesses por trás, né, que a gente não sabe quais são, né? Até em determinada hora, aparentemente a mídia ela está julgando de um lado, mas a gente não sabe que ela, por alguma razão, ela, na verdade, ela está julgando para o outro lado. E a claro, gente é manipulado. claro. Cara, a gente... É, Né? eu acho assim, o mérito que eu espero desse vídeo é, peraí, desconfia de tudo, de mim, do lado contra o Osho, do lado a favor do Osho, tudo a gente não sabe, a gente tem que ver, além das aparências. Eu estudei um pouco de copywriting. Copyright é você fazer um texto para convencer alguém a ter uma determinada ação, né? Assim, quando eu estava assistindo agora um cara falando sobre divulgando um determinado produto, e ele estava sendo certinho no que se recomenda fazer no copywriting. Sabe tudo? Você tem que criar urgência, você tem que dar exemplos, você tem que dar depoimentos, tudo você tem que fazer. Tem uma série de coisas para desencadear gatilhos. E isso manipula. Mas é tudo fabricado, não tem nada a ver com a verdade. Eu estava interessado no que ele estava querendo vender, né? Mas quando eu vi que ele estava fazendo tudo certinho, o que tem que ser feito para convencer, que é toda uma estratégia de manipulação que ensinam por aí, como estivesse ensinando uma coisa maravilhosa, e todo mundo segue a receita, a gente vê isso nas propagandas. Você fala assim, pô, como nós somos facilmente manipuláveis. Porque você sabe que o cara está querendo manipular, mesmo assim você vai. E eu não fui. Eu falei, não, pelo amor de Deus, e que credibilidade tem esse sujeito? Nenhuma. Ele está só seguindo uma forma ao pé da letra. Nenhuma credibilidade. Nada do que ele fala pode ser verdadeiro. Então, é assim, alertar. É. Nunca vai só pelas palavras. Exatamente. O Nisargan, eu acho, em cima disso que você está dizendo, quer dizer, o meu contato com o Osho é o meu contato com o Osho, entendeu? Hoje é o livro que eu leio, é o vídeo que eu assisto, entendeu? O meu contato, a minha relação com o Osho hoje, ela não passa por Puna. Eu não estou querendo saber o que é que a Osho Internacional está dizendo, se ela devia fazer. Sabe, a história é minha. Sou eu, sabe, eu pego na fonte direta. Isso é o que bate para mim. Então, nessa hora, assim, o documentário é um documentário que se prestou a porção de coisa, com certeza a Netflix ganhou muito dinheiro com isso, entendeu? Muita gente assistiu, tem todo um desdobramento. Agora eu quero saber, para mim, o que é o toque do Osho, entendeu? Que transformou minha vida, o que é o toque do Osho que transforma ainda hoje a minha vida, os desafios que me bate, onde ele me põe para questionar a porção de coisa, que eu sinto aquilo que vem e que bate para mim direto. Então, e assim, aí eu vou assistir o documentário, vou sabendo que existe uma manipulação. Aquilo não, assim, não interferiu em nada a relação minha com o Osho. A minha história com o Osho é a minha história com o Osho. Ela não dependeu nunca da história do documentário, com todas as interrogações que a gente pode levantar, que a gente não sabe o que o Osho queria com isso, qual era a proposta do Osho, esse projeto
Eu não sei, entendeu? E assim, ali é outra história. A minha história com o Osho é minha história com o Osho. E isso que você está falando é bem profundo. Quando eu comecei, a gente está longo, esse OshoCast está longo, mas paciência, né? Quando eu comecei com o Osho, eu percebi logo de cara, eu tô ligado ao Osho pelo Osho, não por um grupo, não pelos sannyasis. É eu e ele e eu, só. Eu tive essa sacada logo no começo. E eu acho que foi e é excelente. Mas, e eu dou os parabéns para você, Champak, porque você era realmente, deixa eu dar uma dedurada, você era muito ligada à Osho International, né? Com certeza. Eu fui agente da Osho Internacional junto às editoras no Brasil, entendeu? Eu criei o Instituto Osho Brasil porque veio alguém do círculo interno lá de Puna, veio cá em Brasília, ficou hospedado no meu apartamento para me convencer para eu assumir certas funções. E você era o fiscal da turma. Eu tive, eu fiquei, com certeza, com certeza. Com certeza. Então foi uma libertação. Mas agora deixa eu colocar algumas coisas para finalizar, posso? Com certeza, com certeza. Então vai. Beleza. Ronald Reagan, ele é eleito presidente dos Estados Unidos, assume em janeiro de 1981. Osho chega nos Estados Unidos em 1981, uns meses depois do Ronald Reagan ter assumido. Ronald Reagan era um cara conservador, anticomunista, e ele desequilibrou a questão armamentista. Havia um certo equilíbrio entre a União Soviética e Estados Unidos. Ele lançou um projeto que era a Guerra nas Estrelas. Ele fez com que a corrida armamentista aumentasse durante o seu governo. Existia na época, nós que estávamos lá, sabíamos, se é que nós lembramos, um perigo de Terceira Guerra Mundial. Era o auge da Guerra Fria. Aí, a União Soviética, departamentos sobre vamos ou não, o que a gente vai fazer, possibilidade de Terceira Guerra Mundial, e bah! De repente, chega alguém, uma turminha lá em Oregon, e começa a fazer barulho, começa a fazer um estardalhaço, começa a criar um tumulto enorme, começa a levantar o cabelo do governo, das agências, FBI, CIA, por tudo isso que a gente já falou, pelo que o Osho falava, pela provocação que a Sheila fazia, por todos os termos que era usado, era uma coisa que ia expandindo, aí iam contra o Rajneesh Puran, aí de repente o Rajneesh Puran dava a volta por cima, iam contra, dava a volta por cima, iam contra, nós tomamos Antílope, eles fizeram uma cidade oficial, depois eles tomaram a cidade vizinha, 2 cidades sob o comando dos Rajneesh. Nós queremos tomar Vasco Count, que é o condado, a região, né? E aquela briga, houve uma briga cruel, né? De repente, o pessoal fala, nós vamos tomar o Oregon. E aí acusa o procurador-geral, e aquela virou uma bagunça. E o pessoal que estava, CIA, FBI, não sei o que, falou, não, a gente tem que fazer alguma coisa. Na hora, quando for invadir o Rajneesh Puran, era SWAT, era, como é que é? Tem um nome técnico bonito, todo aquele pessoal, um monte de soldado, né, guarda americana, guarda nacional. Guarda Nacional. Guarda Nacional, que invadir, né? Teve um cara que ele comentou, né, quando acorrentaram o Osho, prenderam o Osho e expuseram todo ele acorrentado, isso é sinal que o governo americano tem um pavor desse sujeito. O cara fraco, acorrentado, perna, mão, acorrentaram outros caras, o Devaraj, enfim, havia uma preocupação. O procurador-geral, aquele Robert Weaver, ficaram 2 anos, ele e toda a sua equipe,
apenas com uma preocupação: detonar o Osho. Quer dizer, foi um movimento tão grande que, de repente, a energia, isso estou dizendo na visão do Nisarga, a energia que estava sendo colocada nas investigações sobre a possível Terceira Guerra Mundial, União Soviética, elas tiveram que ser diluídas. De uma certa forma, alguma energia necessariamente foi para detonar o Osho. Foi uma coisa forte. Aí, tá bom, talvez isso tenha amenizado, não sei se amenizou. Teve um cara que falou, será que o Osho evitou a Terceira Guerra Mundial? Bom, é a minha hipótese. Acontece que, de repente, a gente estava no auge da Guerra Fria, a energia foi para o Osho, deu uma desviada da União Soviética, aí, de repente, entra no poder, em março de 85, Mikhail Gorbachev. E qual que era a política externa do Mikhail Gorbachev? A política externa do Mikhail Gorbachev era totalmente contrária à guerra. Totalmente. Tanto é que a União Soviética se dissolveu com ele, né? Demorou um pouco para se dissolver, mas já estava na cara que ela ia ser dissolvida. Do jeito que ela era, já deixou de ser, quando entrou o Mikhail Gorbachev. Possibilidade de Terceira Guerra Mundial com Mikhail Gorbachev, que entrou em março de 1985, já não existia. Foi exatamente nesse período que o Osho começou a abrir as pernas. Foi exatamente nesse período que a Sheila foi embora. Foi exatamente nesse período que ele convidou o FBI para entrar lá. Foi exatamente nesse período que, a meu ver, aquele Krishnadeva, pediram para ele delatar. Isso é uma visão minha bem particular. Eu não acredito de forma alguma que o Krishnadeva teria coragem de delatar o Osho. Jamais. Enfim, foram criadas uma série de situações que favoreceram a detonação. O Osho já não era mais necessário nos Estados Unidos, depois que Aí, em 1985, o Osho foi preso em outubro de 1985, o mesmo ano onde que o Gorbachev entrou. Então, são fatos que, pelo menos, justificam todo esse estardalhaço que ele fez. Se foi isso ou não, não sei. Mas que justifica, justifica. E tem uma lógica, né? Isso que você falou tem uma lógica. Tem uma lógica. Tem uma lógica nisso que você falou. Você não falou Do nada. Uma besteira, não. Você falou uma coisa que tem uma lógica. Pegou um ponto aqui, outro ponto. E como a gente tem interrogações que a gente não sabe, talvez nunca vai saber. Teve uma outra coisa interessante que faz parte dessa lógica. Teve um livro do Osho que o Osho falou assim: eu dedico esse livro a toda a humanidade, menos ao presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan. Muito bem. Tudo bem, até aí não tem muito a ver. Aí teve um outro livro do Osho, inclusive eu traduzi, eu dedico esse livro a Mikhail Gorbachev. Só. Enfim, fica aí os pontos de interrogação, né? Para quem esteve com a gente até aqui, se quiser fazer seus comentários, detonar a gente vai aceitar de bom grado as detonações. Não foi completo, mas a gente conseguiu fazer em um OshoCast só, né? Que é uma vitória para nós. Isso aí. Terminamos, Champac, por hoje? Terminamos. Podemos terminar. Então tá bom. Um abraço para você, abraço para você, tudo de bom.